Prefeito Municipal Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira. Nesta noite de quarta-feira, dia 15 de abril, novas medidas anunciadas, no intuito de se precavermos do coronavírus, a expansão do contágio. Por favor, nos fale ao Alô Notícias, as principais medidas tomadas e decretadas que serão publicadas amanhã no Diário Oficial, Isso, a partir de agora, Luiz, e todos os cidadãos de Itatiba, se recomenda a cada um deles que eles utilizem máscaras no deslocamento que eles realizem, e para que eles acessem qualquer tipo de serviço essencial, por exemplo, supermercados, farmácias e outros estabelecimentos comerciais que estão autorizados a funcionar, eles deverão obrigatoriamente utilizar máscara. Então os comércios não estarão autorizados, eles não estarão autorizados a funcionar em caso de deixar que as pessoas ingressem nos seus recintos sem estarem trajando máscaras. Então, um comércio que for flagrado desobedecendo essas normativas, primeira questão, ele receberá uma advertência na primeira vez. Na segunda vez, ele ficará suspenso 3 dias de poder exercer as suas atividades e poderá, na terceira vez, ser lacrado até o final do estado de calamidade pública. Então ele deve fornecer máscaras aos seus funcionários e todos os cidadãos que quiserem fazer compras nele deverão vir de casa já com a sua máscara fabricada na sua moradia. Essa é uma das medidas, As feiras livres, elas voltam a funcionar no dia 23 de abril, no entanto, somente com alimentos in natura, frutas, legumes, verduras, peixes, proibido o consumo no local. Nós vamos retornar com a Zona Azul. Itatiba, no momento, ela se orgulhou do seu isolamento de 71%. No outro dia, passado as datas relativas aos dias bancários, ao quinto dia útil, o dia dos pagamentos, que até ali, Luiz, nós entendíamos, olha, as pessoas estão indo receber, estão indo sacar o pagamento, No entanto, agora, hoje, por exemplo, a cidade estava lotada, estava cheia de gente, não é possível. Então nós, infelizmente, teremos que voltar com a Zona Azul. Foi a primeira cidade a cortar a Zona Azul quando fez a suspensão. No entanto, as pessoas estão indo lá, estão indo bater papo, estão indo passear na cidade, estão deixando o carro 2, 3 horas estacionado na mesma vaga. Então, infelizmente, nós vamos ter que voltar à Zona Azul para que ela cumpra o quê? Cumpra o seu efeito pedagógico inicial, que é democratizar o acesso às vagas, porque ninguém precisa agora perambular pela cidade. Nós também colocamos no decreto a normatização dos salões de cabeleireiros, no máximo uma pessoa por vez, 1 hora marcada, todo mundo de máscara, álcool em gel, antisséptico, tudo isso, garantir isso daí, os salões de cabeleireiros. Nós já fizemos um vídeo orientando e estamos colocando isso também no decreto. Bom, salão de cabeleireiro, como última nota, válido também para os barbeiros, engloba tudo, Douglas? Isso, salões de beleza, salões de cabeleireiros, Nós sabemos que essa epidemia ela está apenas no seu começo. Nós sabemos que muitas pessoas têm um certo receio de trazer para dentro o barbeiro, dentro da sua casa o barbeiro, o cabeleireiro, a cabeleireira. Então a pessoa vai poder ir até o salão desde que seja uma pessoa por vez, independente do tamanho do salão. E quero deixar claro, pessoal, salões de barbearia, salões de cabeleireiro, salões de beleza, que forem flagrados descumprindo, sem máscara, sem álcool em gel, mais de uma pessoa sendo atendida ao mesmo tempo, eles serão advertidos, depois suspensos 3 dias de funcionar e depois lacrados. Nós não queremos lacrar nenhum comércio, Portanto, respeite as normas aí do decreto municipal. Prefeito Douglas, com relação ao isolamento, não foi feita uma leitura errada? Afinal de contas, no primeiro dia da leitura, nesse monitoramento, das pessoas em casa, Itatiba foi orgulho estadual, 71% das pessoas cumpriram o isolamento. Mas, normalmente, Itatiba, aos domingos, tem pouco movimento na rua. Principalmente havia muito movimento nos parques, Ferraz Costa e tanto o Parque da Juventude, mas estão fechados. A leitura não foi errada, mesmo porque acompanhando os outros municípios da região, principalmente, estavam praticamente os mesmos índices que Itatiba compôs agora, após esse domingo de Páscoa. Não houve uma leitura errada, Luiz. A primeira leitura de Itatiba, durante os dias de semana da semana passada, deu 57%.
né, era um índice já mais alto do que os outros municípios. E o 71% que foi atingido no feriado de Páscoa, ele também foi auferido nas outras cidades. Então não se comparou Itatiba de domingo com outro município na segunda-feira. Não, se comparou o mesmo dia, a mesma hora, municípios diferentes. Então, a mesma régua que mediu Itatiba, mediu Jundiaí, mediu Valinhos, mediu Vinhedo, mediu outras cidades. E naquela mesma régua, Itatiba liderou o isolamento no interior de São Paulo. Hoje houve uma queda muito grande, muito significativa nessa semana, né? Baixamos aí para um patamar abaixo dos 50%. O estado de São Paulo também baixou o isolamento. Então é necessário que nós retornemos com mais severidade nesse sentido, para que a população compreenda o grau de gravidade que o coronavírus pode trazer para a sociedade. Então não houve aí um erro de leitura. Por quê? Porque você comparou as cidades diferentes no mesmo dia. Então, o domingo de Páscoa é o mesmo domingo de Páscoa em outras cidades. Então, naturalmente a cidade já tem uma diminuição realmente no tráfego de carros, no deslocamento de pessoas. No entanto, ainda assim, Itatiba se destacou naquele domingo. Bom, eu falei isso porque eu vi pelo escalonamento divulgado pelo governo do estado, o primeiro dia de leitura de Itatiba foi exatamente no domingo. Não consta dados de dias anteriores. Então, por isso, e daí eu comparei os dias seguintes. Prefeito Douglas, vamos falar de transporte coletivo urbano. Muitas pessoas questionando horários de pico, há uma grande proporção de pessoas utilizando-se do transporte coletivo, consequentemente, aglomeramento. Isso, nós temos aí um dado muito interessante, que os ônibus do transporte coletivo, eles estão trabalhando com 25% do público normal que ele trabalha antes da epidemia, que ele trabalhava antes da epidemia, 25% só. O que significa isso? Significa que alguns ônibus estão trabalhando totalmente vazios, estão indo e voltando vazios. E outros nós temos tendo sim problemas no pico. Com esses horários de pico, o que nós estamos pedindo para as pessoas? Que elas peçam ou a TCI, ou a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, mais especificamente ao Departamento de Trânsito, né? O Botelho que trabalha lá, né? Ou então no telefone do Coronavírus Itatiba, o WhatsApp do Coronavírus Itatiba, o 94716 1728, e coloque lá o horário e o itinerário que você entende que está sobrecarregado, que daí nós vamos conseguir colocar mais. Tem alguns itinerários, Aloysio, que nós já colocamos ônibus extra, porque sabemos que há uma demanda maior. No entanto, muitas vezes a pessoa ela pede uma linha, Aloysio, que não tem uma demanda grande, né? Nós não podemos colocar um ônibus inteiro por causa de uma ou duas pessoas, né? A conta que a empresa faz é que tem que ter pelo menos 6 pessoas para viabilizar o ônibus. Então, você fazendo esse pedido, a empresa, a prefeitura pode obrigá-la também a colocar, mas é importante ter essa demanda aí registrada. Bom, prefeito Douglas, vamos falar de arrecadação do município. Um dado extremamente importante e conflitante. No dia 7/4, terça-feira da semana passada, depositado pelo governo do estado de São Paulo, R$ 443.669. Já nesta terça-feira última, R$ 1.122.422,60. Isso em ICMS, que é 25% do que é arrecadado do município. Situação daqui para frente, previsível? Não, a situação é totalmente imprevisível. Nós vamos depender muito da ação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou uma medida que recompõe, né? Esperamos que, na verdade não foi o Congresso, foi a Câmara dos Deputados. Esperamos que o Senado também aprove essa medida e depois o Poder Executivo Federal, né, o Presidente da República. Por quê? Porque daí isso vai permitir que nós tenhamos a recomposição do que nós gastamos, né, do que nós recebemos em comparação com o ano passado. Então a gente vai conseguir, claro que não vai passar a inflação, mas vamos ter uma recomposição nominal do que já foi repassado no ano passado, né? Com relação ao FPM e ao ICMS. O ICMS é um imposto estadual, nós dependemos da atividade econômica, tivemos já um decréscimo muito grande no estado com relação ao recolhimento do ICMS, e o ISS também é os serviços do município. Então, eu tenho um grande receio aí que, pelas contas do secretário de Finanças, nós podemos ter um decréscimo de até 44% das receitas. Por isso que vamos ter que cortar aí, já estamos cortamos salários do prefeito, secretários,
vice-prefeito, coordenadores, cargos comissionados, né? Estamos reduzindo contratos da prefeitura, uma série de medidas que infelizmente terão que ser adotadas para que todos se adaptem a esses tempos novos e difíceis que estamos vivendo. Contratos feitos recentemente pela prefeitura, inclusive com a mudança da guarda municipal, um alto valor. Isso não poderá ser cancelado? A guarda municipal não poderia esperar mais um tempo, Douglas? Não, de forma alguma. Nós estamos fazendo esse planejamento. Nós terminaremos a nossa gestão com 4 bases da guarda municipal. Uma na entrada do São Francisco, uma nova central no Morrão da Força, que foi o local mais adequado para instalá-la, com condições técnicas muito melhores do que nós temos hoje no Parque Ferraz Costa. E o Parque Ferraz Costa ele vai voltar a ter a sua vocação para o esporte, né? Vamos reformar, queremos fazer lá a sede da Secretaria Municipal de Esportes, adaptando e reformando aquele local. E a Guarda Municipal vai ter um local específico como base central dela ali no Morro da Força, com muito mais condições de receber as pessoas, receber os guardas municipais, eles terem sanitários e vestiários dignos, ter um refeitório digno, ter uma central de inteligência, uma armaria adequada e não posso dizer que é uma instalação frágil, né? Esse tipo de informação, mas muito melhor do que está hoje. Prefeito Douglas, o senhor falou em máscara a partir do dia 22, o dia após o feriado, na quarta-feira da semana que vem. Todo itatibense deverá andar pelas ruas, ir em qualquer local, utilizando-se de máscara. Qual o processo para que o itatibense utilize máscara? Fabricação caseira ou a prefeitura vai fornecer? Mesmo porque o comércio está difícil de encontrá-los. Sim, a prefeitura ela tem produzido via Fundo Social de Solidariedade cerca de 2.500 máscaras por semana. Mas essas máscaras elas estão sendo direcionadas aos profissionais que estão atuando nas barreiras sanitárias do município e também Secretaria de Segurança e de Saúde em algumas funções um pouco mais burocráticas, né? A prefeitura adquiriu máscaras para os seus profissionais de saúde, recebeu doação também da empresa Endresshauser. No entanto, ela não tem condições de dar uma máscara para cada itatibense. Nós até queremos, né, não é uma promessa, mas até queremos colocar 1, 2 máscaras com cada cesta básica que a prefeitura vai entregar daqui a pouco, né? Compramos hoje, fizemos a compra hoje, demora alguns dias para chegar e queremos entregar algumas máscaras junto com essa cesta. No entanto, nós não temos condição de produzir em grande escala. Então as pessoas elas devem procurar aí. No Google está falando, no site do Ministério da Saúde também está ensinando. Nós vamos colocar um vídeo instruindo as pessoas a como fazer. É um procedimento simples. Se você tem um lenço em casa, você dobra ele em 3 partes, ele fica uma fita, né? Você coloca um laço de cabelo, né? Esses laços de cabelo feminino, você coloca um em cada ponta, dobra, vira uma máscara. Então, é possível também fazer rapidamente a sua máscara em casa e é essa máscara que a gente quer que as pessoas usem. E se falando das barreiras de contingência, ela está sendo reclamada pela população. Muitos locais, principalmente na entrada da cidade, porque existe fiscalização de carros com placas de fora, mas de cidadãos residentes em Itatiba. E muitos carros que são pessoas que têm a placa de Itatiba não são fiscalizados. Temos alguns dados com relação ao que foi feito até agora? Primeira coisa, se o cidadão itatibense ele tem um carro com placa de fora do município, passou da hora já dele trocar. Ele tem que trocar, trazer a placa para Itatiba. Fizemos uma lei municipal para que ele pudesse fazer essa conversão, tendo inclusive que a prefeitura pagando a transferência da placa para Itatiba. Por quê? Porque uma parte do IPVA que você paga, e o IPVA de praticamente todos os carros é mais alto do que o IPTU, vamos colocar assim, das residências, essa parte do IPVA faz falta para o município. Então traga para Itatiba, olha só, você aventou uma coisa, Luiz, que eu não tinha pensado. É mais um estímulo para o cidadão itatibense trazer a placa do carro dele para o município de Itatiba. Essa questão da demora, realmente ela acontece. Tem alguns horários de pico, em que as pessoas, elas ao mesmo tempo, elas ingressam nas vias públicas. Temos tratado disso e liberando, né, sem avisar, por amostragem, para que também ninguém se planeje, vamos colocar assim, né? Estamos feito por amostragem. Porque a barreira, Luiz, ela tem um efeito pedagógico, que é o quê? Evitar que as pessoas saiam de casa. Isso é o mais importante, que a pessoa pense 2 vezes antes de sair de casa. Porque se ela souber que tem uma barreira, que vai demorar e tal, ela vai pensar 2 vezes antes de sair da sua moradia. Então também tem esse efeito pedagógico. E logo, logo, quando nós tivermos mais testes,
tivemos aí milhares de testes comprados, a gente comprou 1.200, estamos aguardando chegar, né? Chegam só 50. Nós vamos poder colher o teste da pessoa na barreira. Então ela passou lá, tá com febre, ó, sai do carro. Fica de pé um pouquinho aqui na barraca, na sombra, né? Acalma 5 minutos aí. Vamos medir de novo. Deu temperatura alta. Aí sim vai aplicar o teste nela. Nós já estamos fazendo, Luiz, uma planilha que já tem mais de 150 nomes, nome, endereço, telefone, de pessoas que passaram nas barreiras com temperatura acima do ideal. Essas pessoas estão recebendo ligação. Dia sim, dia não, liga, ó, como você tá? Tá bem? Evoluiu bem? Né? Porque a maioria é o quê? Amidalite, uma dor de cabeça. Um resfriado comum até, Isso, né? um resfriado comum, né? Então, esses casos estão sendo acompanhados. Se nós tivéssemos teste, Aloysio, nós não precisaríamos fechar todos os comércios, fechar tudo. Se tiver um monte de teste, igual a Coreia do Sul teve, você faz em massa, faz em grande escala. Aí você pode permitir que as coisas voltem ao normal. No entanto, sem testes, nós estamos tomando essas medidas que são mais severas. Bom, mas há também aquele principal fator. A população itatibense tem que se preservar. Higienização, distanciamento. Mas, prefeito Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, o senhor falou em emplacamento. Isso também é válido para as empresas que prestam serviço à prefeitura municipal? Exemplo, coleta de lixo? A coleta de lixo, ela tem alguns caminhões que ela não tem sede aqui, né? Então nós não podemos obrigar a empresa que ela transfira os veículos para cá. Assim como nós temos uma série de empresas que são de Itatiba e que muitas vezes emplacam lá fora. Ou empresas que estão sediadas em Itatiba e que prestam serviço lá fora. Né? Então tem uma série de transportadoras de Itatiba, empresas de prestação de serviço que estão em outro município e a placa é daqui. Então, infelizmente, eu não posso obrigar em edital de licitação que a empresa traga o carro para cá. Alguns deles, por exemplo, são alugados. Né? Então nós não podemos, inclusive, colocar essa regra. Mas claro, né, uma recomendação, inclusive já falei uma vez para representantes da empresa, né? O que você acha de trazer para cá? Mas é uma despesa aqui em momentos de crise econômica. Nós já estávamos em crise. Agora, então, nem se fala. Né? Mas um pedido pode acontecer. Mas obrigação, infelizmente, não podemos. Bom, os decretos anunciados na noite desta quarta-feira, publicados amanhã no Diário Oficial do Município. Com relação aos números do coronavírus, temos em mente, ou pelo menos que sabemos, né, uma pessoa internada na Santa Casa, inclusive não é do município, é sim de Morungaba. Sim, temos aí um paciente que é de Morungaba. Eu não tenho aqui os dados específicos do sistema hospitalar. O que eu tenho aqui, Luiz, é que hoje, na quarta-feira, hoje dia 15 de abril, nós fizemos aí novas coletas para testes rápidos em Itatiba. O que significa isso? Nós não coletamos nenhum novo exame para o Adolfo Lutz, né? Nós não tivemos nenhum exame enviado para o Adolfo Lutz, olha só. Então, nós tivemos aqui resultado de 2 homens que tinham sido encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, voltaram hoje. Homem de 70 anos, deu negativo. E aquele óbito de ontem. Olha só como o Adolfo Lutz foi rápido com esse óbito. Já deu negativo, né? Hoje nós testamos 8 pessoas com os testes rápidos que a prefeitura comprou e que chegaram ontem, né? Desses 8 testes que nós aplicamos, 7 deles foram direcionados para pessoas que estão aguardando o exame do Adolfo Lutz. Então, dessas 7 pessoas que foram testadas com o teste comprado pela prefeitura, 2 deram positivo. Uma mulher de 66 anos, que tinha ido a um cruzeiro, ela já está de alta hospitalar desde o dia 27 de março e está em isolamento na sua casa. E uma senhora de 52 anos, que contraiu a doença provavelmente numa festa em Minas Gerais. E ela está bem, está em casa, ficou internada na Santa Casa de Itatiba e teve alta hospitalar no dia 3 de abril. Né? Então, tivemos esses 2 casos positivos, novos, em Itatiba, que estão aguardando ainda o Adolfo Lutz se manifestar. Né? Nós tivemos ainda 6 casos negativos. Né? 5 casos que estão aguardando o Adolfo Lutz e um outro em específico de uma funcionária da prefeitura de Morungaba, né? Que recebemos denúncia de que ela estaria com coronavírus, apuramos a denúncia, a pessoa de maneira espontânea, até agradecer a ela, ela fez o exame e deu negativo. E os outros, né? Homem de 60 anos, homem de 66 anos, uma mulher de 48 anos, homem de 30 anos, uma mulher de 43 anos e mulher de 22 anos. Então, esses foram testados,
né, e vão aguardar o Adolfo Lutz se manifestar. E quero deixar até claro, Luiz, caso o Adolfo Lutz diga que algum desses casos é positivo, né, nós vamos retificar no boletim, porque o teste rápido pode ter alguma falha. No entanto, já foram diagnosticados como negativo. Bom, prefeito, importante a população, mais uma vez, se conscientizar da necessidade desse isolamento social. Não é nada obrigatório, mas social. Mesmo porque vamos ter aí uma onda de frio, né, neste final de semana, e dizem, né, que a propagação do coronavírus é muito mais intensa com temperaturas baixas. Do ponto de vista da literatura, qualquer vírus ele se espalha de uma maneira mais facilitada quando há o tempo frio, né? Porque ele se conserva mais. No entanto, não significa dizer que em países de clima, vamos colocar assim, mais quente, ele não se propague, né? Então, nós temos vírus que se propagam bastante no calor. Se o Brasil não tivesse a propagação de vírus como a gripe, ela já teria a cada primavera, verão, o vírus se extinguiria. E não é isso que acontece. Ele está aí todos os anos. Isso vai acontecer com o coronavírus. Ele estará nos acompanhando todos os anos daqui para frente. Todos os anos. Aos poucos as pessoas vão ter contato com ele, né? O que nós queremos não é evitar que todo mundo pegue. O que a gente quer é evitar que todo mundo pegue junto, né? Para que os hospitais aí deem conta. Mesmo porque, tratado no início, totalmente curável, né? Sim, totalmente curável. Nós não temos ainda medicamentos para tratar, né? Recebemos com muito entusiasmo essa notícia hoje do ministro da Tecnologia, da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, que fala que o Brasil encontrou um medicamento 94% eficiente. Oramos para que dê certo esse medicamento, né? No entanto, é muito prematuro, cria uma expectativa, né? Esperamos que de fato faça a diferença. No entanto, sem vacina, sem testes para todos e sem um medicamento eficiente de fato, nós não podemos colocar de lado o isolamento, né? Para que ele não se torne confinamento. Porque o confinamento é aquele que obriga o cidadão a ficar em casa e ele só pode sair de casa com uma carta no bolso. Isso nós não queremos chegar nesse ponto, né? Por isso, se você cumprir o isolamento social, nós não vamos chegar no confinamento. Prefeito Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, agradecendo sua participação no Alô Notícias, mas vamos encerrar de uma maneira triste, né? Lembrando o falecimento no último domingo do vereador Edivaldo Húngaro, né? Vereador por décadas na Câmara Municipal de Itatiba e um político, né, que tinha conhecimento da causa. Sim, o Edivaldo, se não me engano, ele era vereador desde 2004, né? Portanto, 16 anos aí. Era uma pessoa de fortes opiniões, né? Já tive divergências com ele muitas vezes, mas as convergências nos assuntos mais importantes sempre foram predominantes, né? A defesa da democracia, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, a proteção aos direitos das minorias, o combate à injustiça, à desigualdade social. Então, nisso nós nos entendíamos muito bem. E ele deixa um legado, inclusive nesse momento, que ele foi um grande defensor aí de políticas de isolamento social, justamente para combater o coronavírus, né? Deixar até claro, o Edivaldo não foi vítima do coronavírus, né? Foi vítima de infarto, mas ele estava em isolamento já havia 30 dias, tinha comorbidades, obesidade, né, complicações na sua saúde, e foi um grande defensor das políticas de isolamento social. Então ele deixou um grande legado aí para todas as pessoas que defendeu muito Itatiba, e eu quero deixar aí meus sentimentos a seus filhos, a sua mulher, sua mãe, né, toda a sua família aí que sentiu muito a perda dessa pessoa que tem uma personalidade marcante. Alô Notícias, a informação que você vê.